O mundo sempre foi fascinado pela riqueza. É aquele bilhete dourado, o sonho que nos mantém seguindo em frente. Mas como a elite realmente chega lá? Será que eles sabem de algo que nós não sabemos? Muitos acham que é ter uma ideia única ou estar no lugar certo na hora certa. Às vezes trata-se de conhecer as pessoas certas, mas muitas vezes é apenas saber técnicas que outros desconhecem. Fundos de busca não são amplamente conhecidos pelo público em geral, mas hordas de graduados ambiciosos os utilizam para ganhar milhões. O que são fundos de busca e como iniciar um? Será que esse é o santo graal para ganhar milhões com pouca experiência e carga de trabalho? Ou a oportunidade já passou e existem opções melhores disponíveis? Existe o mundo normal e existe o mundo dos grandes realizadores. E nesse mundo dos grandes realizadores, há um termo que foi mencionado inúmeras vezes nos últimos anos, especialmente quando se trata de garantir o seu próprio dinheiro e finalmente conquistar a independência do seu pai, que ainda paga pelas suas compras na Loro Piana. Fundos de busca. Então, em um fundo de busca, basicamente você tem um empreendedor aspirante, que também é chamado de gestor do fundo de busca, e essa é a pessoa que basicamente levanta capital de investidores para permitir que ele ou ela adquira uma empresa já existente. Mas como exatamente esses jovens ambiciosos conseguem garantir o dinheiro? No processo de fundo de busca, basicamente você tem 4 etapas, falando de forma simples. A primeira etapa é basicamente o empreendedor que quer levantar fundos com investidores para comprar um negócio já existente. Ele ou ela segue para a fase de busca e define o que procura, setor e tipo de negócio para afunilar a lista de empresas onde pode investir. Na terceira etapa ocorre a diligência, quando dizem, ok, encontrei um negócio que talvez goste e analisam a fundo para identificar possíveis problemas ocultos. Você também tem as negociações, obviamente, em torno da aquisição desse negócio, concordando com o preço com o proprietário da empresa e então a aquisição propriamente dita da companhia. E então, na quarta fase, o gestor do Search Fund ou o empreendedor realmente faz a transição para esse papel de Chief Executive Officer e começa a operar o negócio. E com sorte também devolve o capital ao longo do tempo para os investidores. A indústria de Search Fund cresceu muito nos últimos anos. Isso tem sido impulsionado por vários fatores diferentes. Um dos maiores, o envelhecimento da população. Com isso, mais proprietários de empresas estão buscando se aposentar, e isso está criando uma oportunidade ideal para empreendedores de Search Fund. Como resultado, a quantidade de Search Funds de grande porte, em nível institucional, disparou de 20 em 2013 para 100 em 2023, com bilhões em crescimento ano após ano. Mas você também tem desafios regulatórios, especialmente nos países ocidentais. Muitos governos percebem, temos um problema de sucessão com várias pequenas empresas e não temos pessoas suficientes para suceder os atuais empreendedores. E os governos fazem o que sabem fazer de melhor, jogam dinheiro nisso. Então, o que eles fazem é basicamente oferecer muitas vezes empréstimos subsidiados, ou seja, empréstimos com taxas de juros mais baixas, empréstimos com menos restrições. E isso é algo que realmente abre as portas para que mais pessoas possam adquirir empresas. Ventos regulatórios favoráveis em vários mercados ocidentais estão impulsionando o crescimento da indústria de Search Funds. Além disso, o espírito empreendedor está mais forte do que nunca. Chefes finais como Elon Musk inspiram milhares de pessoas a abrir seu próprio negócio. E isso é algo que o modelo de Search Fund obviamente oferece a eles, uma oportunidade única de realmente sair, construir algo por conta própria e ter basicamente um potencial de ganhos ilimitado. Acho que isso realmente atrai cada vez mais pessoas e impulsiona o crescimento. Por fim, pode me agradecer e também a outros YouTubers. Outra coisa a destacar é também a crescente disponibilidade de informações. Então, obviamente, estamos tendo essa conversa hoje que talvez não acontecesse há 5 ou 10 anos. Há muita informação em canais como o YouTube. Se você pesquisar no Google, há muita informação sobre como funcionam os Search Funds e, na verdade, muita informação para ajudar as pessoas a fazer isso acontecer e tornar isso realidade. Existem muitos fatores regulatórios e uma mudança de mentalidade que impulsiona o crescimento dos Search Funds. As empresas de busca e os Search Funds refletem o crescente interesse dos megalomaniacs em deixar sua marca, criar um legado positivo e, claro, ganhar dinheiro. Os Search Funds bem-sucedidos mostram que esse modelo funciona e inspiram outros a seguir o mesmo caminho. Mas como começar seu próprio Search Fund?
Dedique um tempo para descobrir o que você realmente quer. Esse é o primeiro passo importante. Depois que você fez isso e chegou à conclusão de que sim, um search fund pode ser algo que te interessa, é realmente sobre sair e construir sua rede de contatos, porque, lembre-se, você precisa de investidores, ou pelo menos precisa pensar em financiamento. Como financiar essa aquisição? Construa sua rede de contatos. Mas construir sua rede de contatos é mais fácil falar do que fazer se você não for da burguesia. Se você foi para a universidade, por exemplo, um ótimo lugar para começar é ir a eventos de ex-alunos. Procure sua rede de ex-alunos. É sempre mais fácil se conectar com pessoas que, de certa forma, seguiram o mesmo caminho que você, porque é mais fácil se conectar com essas pessoas. Mas também existem muitas outras oportunidades. Você pode ir a feiras de negócios, onde há muitos donos de empresas, inclusive alguns prestes a se aposentar. Conversar com eles já é uma maneira de buscar empresas. Se você disser que quer ter seu próprio negócio e ser dono de uma empresa, isso vai ressoar com essas pessoas. Então, construir sua rede de contatos, realmente reunir pessoas ao seu redor que não só possam financiar seu empreendimento, mas também lhe dar conselhos, é muito importante. Mas tudo isso é inútil se você não pensar no elemento mais crítico do processo de search fund. No modelo tradicional de search fund, você capta capital de investidores, mas isso não é mais obrigatório. Hoje, muitos governos apoiam aspirantes a empreendedores com empréstimos baratos e menos restritivos, enquanto vendedores de empresas aceitam estruturas alternativas de transações. Atualmente, é possível fugir do modelo tradicional de search fund e adquirir empresas com pouco ou nenhum dinheiro próprio. Isso acontece por causa de um conceito chamado financiamento pelo vendedor, que basicamente é o que parece. O próprio vendedor paga pela aquisição. Mais ou menos. É quando o próprio vendedor oferece um empréstimo para você comprar o negócio dele. Ao não lidar com um banco, você pode negociar os termos livremente. É fundamental lembrar, preço não é tudo. Ele importa, mas os termos de compra são ainda mais relevantes. Mesmo sem garantir o financiamento pelo vendedor, ainda há esperança. Exemplo simples, se alguém se interessa em comprar um negócio de encanamento, se você for a um banco e disser temos esse negócio de encanamento tradicional, ele tem gerado até 400 mil de lucro por ano nos últimos 10 anos. Os bancos, na verdade, vão ficar mais inclinados a conceder um empréstimo para esse tipo de negócio porque ele tem um histórico comprovado, porque eles sabem que é um setor onde sempre haverá demanda. Então, de certa forma, o fato de que os search funds buscam setores mais tradicionais e antigos normalmente pode ser uma vantagem também para o lado do financiamento. Infelizmente, também existem muitos desafios ligados aos fundos hedge. É realmente tão simples assim? Seja vendo seu guru favorito tentando te vender algo no YouTube ou analisando search funds, a resposta é não. Tocar um search fund está longe de ser fácil. É quase tão difícil quanto administrar vários canais no YouTube. O espaço está cada vez mais concorrido e, embora a ideia pareça promissora, a realidade é bem mais complexa. Então, numa escala de 1 a 10, quão difícil é? Em uma escala de 1 a 10, diria que está em 8. Definitivamente não é fácil, porque se você pensar bem, é realmente complexo e você precisa de várias habilidades diferentes. Primeiramente, você basicamente precisa convencer investidores ou pensar no financiamento da aquisição, então isso exige um certo grau de habilidades interpessoais. Depois você precisa entender o que faz um negócio ser vencedor ou perdedor, então você precisa ser capaz de avaliar empresas. Você precisa encontrar os vencedores e depois comprá-los pelo preço certo. Então você também precisa ser capaz de negociar da maneira certa. E então, por fim, você também precisa fazer a transição para esse papel de Chief Executive Officer, começar a operar o negócio e realmente torná-lo um sucesso. Agora, obviamente, também há boas notícias. Como qualquer pessoa que já atingiu um nível aceitável de patrimônio líquido, você não faz essas coisas sozinho. Com os conselheiros certos, você não precisa fazer tudo sozinho. Basicamente, você coloca os conselheiros certos no lugar e eles te ajudam durante o processo. Eles podem te ajudar em cada uma dessas etapas. Os search funds oferecem um caminho único para empreendedores encontrarem, comprarem e administrarem o próprio negócio. A ideia central é simples: levantar capital, identificar um negócio de alguém que está querendo se aposentar, comprá-lo por um preço razoável e operá-lo de forma lucrativa. Isso ganhou força, principalmente entre ex-alunos da NBA, que buscam um caminho mais rápido para se tornarem Chief Executive Officer. Isso cria problemas. Recém-formados com quase nenhuma experiência, comandando avaliações enormes e grandes responsabilidades. O que poderia dar errado?
Ter alguém menos experiente liderando projetos complexos pode resultar em erros que um empresário experiente evitaria. No pior cenário, a empresa pode quebrar, afetando o empreendedor, funcionários e investidores. Obviamente você não diz isso para quem está levantando dinheiro, seria estupidez. Se você tem alguém com um pouco menos de experiência entrando em um negócio, ele ou ela normalmente é muito mente aberta. O fundamental para empreendedores de search fund é estar abertos a perguntar e contar com conselheiros certos. Embora haja riscos, se você entrar em um search fund com a mentalidade e conselheiros certos, pode superar desafios sem tanto medo das consequências, como empresas fechando. Afinal, os search funds são uma mina de ouro ou só uma moda? O que dizem os números oficiais? Apesar dos investimentos significativos por trás dos search funds, quase 800 milhões só entre 2020 e 2021 e uma taxa interna de retorno média para todos os investimentos em search funds de 1986 a 2021 superior a 30%, a realidade continua sendo dura. 1 em cada 3 search funds não conseguiu fazer sua primeira aquisição em até 2 anos e cerca de 50% deles não geraram nenhum retorno ao longo de sua existência. Falta de crescimento do setor, operações complexas e margens brutas baixas são alguns dos fatores que estão prejudicando gestores de search funds vulneráveis e seus investidores. Tendo isso em mente, como realmente são os retornos na indústria de search funds? Um estudo interessante da Universidade de Stanford, onde os search funds começaram nos anos 80, analisou mais de 520 search funds. Eles descobriram uma taxa interna de retorno média acima de 35% e retorno caixa sobre caixa antes dos impostos superior a 5 vezes. Então, isso é obviamente muito saudável. O que isso significa é que se você é um investidor e coloca 100 mil em um investimento de search fund, pode esperar receber 500 mil de volta após cerca de 5 anos, em média. O maior risco também traz retornos mais atraentes. Neste ponto, a maioria dos espectadores capitalistas já estará muito animada, como investidores de varejo bem-sucedidos postando memes. Quais são os negócios mais atrativos para fundos de busca? Então, em termos do múltiplo, isso realmente depende do setor que você está analisando. E se você está pensando em classificar quais setores podem ser atraentes para entrar e quais podem não ser tão atraentes, tudo se resume a identificar negócios estáveis com fluxo de caixa confiável, especialmente os que atendem necessidades recorrentes como manutenção. Então, se você pensar que tem um sistema de aquecimento na sua casa que precisa de manutenção regular, pode comprar, por exemplo, uma empresa de encanador ou uma empresa de serviços de manutenção que atenda sistemas de aquecimento. Esses negócios costumam ter fluxos de caixa previsíveis e estáveis, reduzindo o risco para o empreendedor. Eles costumam ter clientes fiéis que retornam anualmente, independentemente do setor. O mesmo acontece com empresas de software. Um ERP bem construído e central torna difícil a troca pelos clientes. É sobre pensar quais negócios têm fluxos de caixa estáveis. E quanto você deveria pagar por essas empresas? Então, com empresas de software, você normalmente vê taxas de crescimento muito altas e isso vem acompanhado de múltiplos muito elevados. Então, você pode pagar de 8 a 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Se você olhar para empresas de serviços, elas negociam em torno de 6 a 8 vezes. E se você olhar para aquelas empresas realmente antigas e estáveis de manutenção, como encanadores artesanais, depende da região, mas você pode consegui-las por apenas 2 a 4 ou 5 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Negócios são uma maratona, não uma corrida curta, mas quem tem mais chance de vencer? Private equity ou search funds? Não acho que seja uma coisa ou outra. Haverá um vencedor claro. Acho que o private equity tem grande vantagem inicial por serem entidades consolidadas, bem financiadas, conectadas e com muito capital. Vamos encarar, os fundos de private equity hoje em dia têm muito capital disponível, muito dinheiro para gastar, eles podem pagar múltiplos mais altos e preços mais altos, mas a principal vantagem dos search funds é ter um empreendedor dedicado que quer entrar no negócio, torná-lo seu e fazê-lo dar certo, estando pessoalmente muito mais envolvido. Acho que em termos de vencer é realmente difícil dizer, mas acredito que ambos os modelos de negócio têm seu espaço. Acredito que os search funds têm vantagem em várias situações. Nos últimos anos, mais de 1 bilhão foi direcionado para search funds no mundo todo. Isso mudou a dinâmica do mercado e elevou a concorrência. Será que ainda dá tempo de iniciar um search fund? Sim, boa pergunta. Acho que, como você disse, logo após a Covid, com o afrouxamento quantitativo, havia muito dinheiro no mercado. Lembro dessa frase, dinheiro é lixo, que estava circulando.
Todos corriam para investir e se desfazer do dinheiro sem se importar se as empresas eram lucrativas. Nos últimos 2 anos isso mudou muito. As taxas de juros vêm subindo, os bancos ficaram mais restritivos e assim a liquidez decrescente no mercado também diminuiu o apetite por aquisições, até certo ponto. No entanto, há desenvolvimentos no horizonte que garantem que os search funds continuem atraentes. Muitos donos de empresas vão se aposentar no próximo ano, aumentando a oferta de negócios à venda. Quando há muitas empresas disponíveis, o que acontece? Você tem compradores suficientes ou os múltiplos caem, então, de certa forma, a oferta e a demanda vão se equilibrar. E você ainda acha que a indústria de search funds vai continuar crescendo e vai ficar cada vez maior. Isso não significa necessariamente que os níveis de avaliação vão permanecer no patamar em que estão atualmente. Eles podem subir, podem cair, mas a demanda geral por aquisição de empresas existentes, na minha opinião, vai continuar crescendo.